Eu acho que esta economia já merece isso, já merece os melhores profissionais na área da gestão, os melhores profissionais na área do marketing, de facto, para se poder constituir como uma alternativa, como uma economia que faz sentido, como uma economia que todos nós podemos e devemos praticar. Um cariz de responsabilidade, de profissionalismo, de rigor, de seriedade e, acima de tudo, uma rigorosa gestão das entidades do setor da economia social. Mudaria, por um lado, a exigência da gestão e, portanto, de contratação de pessoas ligadas à economia e gestão, mas com uma nova forma de ver a economia e gestão. Faz falta na economia social esse tipo de gente. As pessoas precisam de uma economia humanizada, precisam de respostas para as suas necessidades, precisam cada vez mais de laços que unam e que sejam o cimento da vida social. Segurança, aconchego e futuro. Sensações ligadas ao sonho de ter casa própria. O mercado imobiliário serve como primeira barreira, mas há alternativas. É o caso das cooperativas de habitação. Estamos a ter contactos de pessoas que voltam a querer. Algumas delas desistiram em tempos da cooperativa. Ainda por terminar, este é um dos projetos encetados pela FENACH, Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica. Estamos num empreendimento que foi o maior empreendimento alguma vez construído, quase que em simultâneo, em Lisboa. E no país não há muitos empreendimentos com esta dimensão. Isto que existia aqui era um território totalmente desajustado do resto da cidade. Eram hortas, eram oficinas, eram casas sem condições de habitabilidade, eram comércios dispersos. Já era cooperadora há muitos anos. Entretanto, surgiu a oportunidade de virem lançar este empreendimento aqui, que fica no centro de Lisboa e para mim é muito melhor, para a minha filha, para o meu marido. Apesar de terem a seu favor o preço das habitações, o tempo de espera para as construções, por vezes atrasado pela burocracia e o risco de aumento do custo que isso implica, fazem com que as cooperativas de habitação sejam ainda alvo de alguma hesitação. As pessoas depois querem, porque as coisas não andam, e entretanto têm dificuldades económicas, ou por desemprego, ou por outra razão qualquer, e querem reaver as suas poupanças investidas, mas o que é facto é que elas estão investidas em coisas que não são palpáveis porque custaram, porque há faturas dos trabalhos que foram feitos e dos terrenos que foram comprados, mas não há, em termos de projeto, que se possa dizer, pronto, a casa vai ser construída aqui daqui a 2 meses ou daqui a 2 anos. Quando surgiu este empreendimento, inscrevi-me. Esperei para aí 12 anos e tive há 3 anos, acho que vai fazer em julho 3 anos que eu mudei para aqui. Apoiada pelo Estado, a construção a custo controlado tem como reverso da medalha algumas limitações nas áreas máximas das casas. Algo que não preocupou Ana Paula. De outra forma, eu também não tinha disponibilidade para comprar um apartamento em Lisboa nos preços aí livres, não é? Aqui a custos controlados sempre fica muito mais económico e eu estou muito satisfeita com a casa, com o local. Mudaria a legislação, criaria uma nova legislação de enquadramento que aprofundasse, que qualificasse a questão da gestão democrática, da democracia participativa. Sustentabilidade, em primeiro lugar, pensamento e um melhor enquadramento legal. Utilizar os que estão ociosos e que querem trabalhar e precisam trabalhar, os que estão também ociosos e que podem dar a sua humanidade, o seu humanismo, para a luta contra este grande problema que é a solidão. Também conhecida como terceiro setor, a economia social e solidária estimula uma atitude de serviço e de atenção aos outros e lança o debate sobre a forma como nos relacionamos em sociedade, sobre o que cada instituição pode ser para fazer melhor. Ninguém sabe tudo sobre isto, sobre estas matérias. É preciso ter essa disponibilidade mental. E essa disponibilidade mental, que felizmente tem acontecido, a CASES é um bom exemplo disso, é o principal instrumento de podermos ser mais úteis na sociedade portuguesa. Que as organizações de economia social não tivessem que andar a mendigar
mas que se de facto tivessem acesso àquilo que são os dinheiros públicos que são retirados de todos nós para a construção do bem comum. E é isso que a economia social procura fazer. Há muito trabalho a fazer, nomeadamente disponibilizar meios financeiros para que as cooperativas que também sofreram com a crise financeira global possam retomar a sua atividade normal. Apresentando à sociedade, mas também aos poderes públicos e ao Estado, propostas concretas no sentido da criação de riqueza, da sustentabilidade e da criação de emprego, que são 3 coisas que Portugal precisa como pão para a boca. Mudaria também a forma de contratualização com o Estado, de forma a que não se falasse de subsídios, mas sim de repartição dos dinheiros públicos para fins de prosseguimento do bem comum. Faz sentido investir na economia social e, em particular, no setor cooperativo, porque o setor cooperativo está em competição com a economia privada, mas tem valores e princípios diferentes. Lisboa era ainda uma menina. Estávamos no início do século XX. O movimento grevista, o fim da monarquia, a implantação da República e a Primeira Guerra Mundial são os acontecimentos que marcam as primeiras décadas deste século. A cidade acolhia uma nova geração, jovem, livre e revolucionária. O teatro, o café, a imprensa e os livros eram agora o espelho da sua alma, o eco da sua voz. Foi também esta geração que testemunhou a epidemia que avançou sobre as ruas da cidade. Tuberculose, tifo ou gripe pneumónica encheram os corredores dos hospitais. Foi para dar resposta na área da saúde que em 1872 nasceu a Associação de Empregados do Comércio de Lisboa, mas é a forte procura dos serviços e as necessidades da população que a levam a adquirir em 1913 o Palácio de São Cristóvão, onde permanece até hoje. Se não houvessem organizações destas, não sei onde é que a população se poderia socorrer para realmente ter melhores cuidados de saúde. Costuma-se dizer, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas apesar do passar dos anos, as vontades e as ambições da associação mantêm-se. O número de valências, através dos tempos, portanto, de oferta clínica, foi evoluindo também à medida que foram evoluindo as carências, as necessidades das pessoas. E foi assim que a associação também se foi adaptando. Temos que ser bons naquilo que queremos dar. Aqui, a proximidade com os utentes faz com que estes se sintam em casa. Eu vim para aqui, foi uma audiência que tive no princípio do ano. Eu cheguei aqui, percebemos umas instalações extraordinariamente limpas, bem feitas, obras de novo, tudo muito bem feito. E a gente que nos atende é tudo gente profissionais. Chegou o último dia de estar aqui e só tenho bem a dizer da casa. Os associados beneficiam destes microsistemas de saúde, porque naturalmente eles estão mais próximos dos associados, as pessoas conhecem-se melhor, são mais pequenos. No cimo da Rua da Madalena, a Clínica de São Cristóvão ocupa todo o palácio. Das instalações fazem parte o Centro Clínico de Ambulatório, a Clínica de Internamento e as residências medicalizadas. O bloco operatório, agora em reformulação, é das grandes preocupações da associação. Temos acordos com a Segurança Social para operar cá os doentes que os hospitais não têm capacidade de operar a tempo e horas. Temos aqui um serviço de cuidados continuados, mandam doentes para aqui fazer recuperação. Como são diversos serviços e não são muito grandes, tentamos dar um serviço mais personalizado e mais individualizado. Os associados têm uma capacidade, com uma cota mínima mensal, de ter acesso a consultas de variadíssimas especialidades. Tem tudo aqui, tem todos os serviços mais localizados. Em vez da pessoa andar, a fazer a sua radiografia numa clínica, vai fazer as análises ao laboratório, vai à consulta do médico, faz tudo num sítio. Temos uma resposta rápida, com meios complementares de diagnóstico com uma qualidade muito boa, com uma resposta muito imediata.
O contraste das paredes do salão palaciano com o projetor evoca a passagem do tempo, passagem essa marcada pela evolução que a clínica tem procurado acompanhar. A formação dos seus colaboradores e o investimento tecnológico são apostas ganhas para melhorar os serviços. Ao sairmos do Palácio de São Cristóvão, encontramos lá fora uma Lisboa diferente daquela que há 139 anos viu nascer a Associação de Socorros Mútuos de Empregados do Comércio. Embora diferente, há nela lugares, sabores, cheiros e pessoas que marcam uma década, um século, uma vida, e se o Tejo não as levou, só nela restam as memórias. Assistimos a histórias com índice positivo, uma rede de milhares de portugueses que conta com o trabalho profissional de outros tantos para o desenvolverem nos mais diversos cenários. Instituições que dão resposta às suas comunidades, que conseguem gerar riqueza e emprego e assim contribuem para o desenvolvimento local. Muito já foi feito, mas muito está ainda por fazer. Falta fazer sempre mais alguma coisa. Nós já mudamos muita coisa neste setor. Nós já mudamos muita coisa. Este setor pode constituir-se de facto como um setor muito, muito importante, porque é um setor que pratica valores que nós sabemos que os outros às vezes esquecem. Criarmos uma sociedade portuguesa mais justa, mais coesa e mais solidária. São estes dois vetores que definem, no fundo, os grandes desígnios de economia social: cooperação e solidariedade. Estes são conceitos a pôr em prática: solidariedade, entreajuda, cooperação, porque na gênese das ideias, na concretização dos projetos, estarão sempre as pessoas. Numa frase podemos dizer que a economia social... Uma economia ao serviço das pessoas. Hoje precisas tu, amanhã preciso eu. É necessário a união. O importante são as pessoas, é uma economia focada nas pessoas. É uma economia alternativa. Utiliza, por isso, os processos económicos como um meio e não como um fim. Cria riqueza e promove o desenvolvimento económico e também o desenvolvimento social. Um novo modelo de desenvolvimento sustentável. O potencial está cá todo. É preciso fazer eco destas palavras. Até breve.